Funcionário de Ecoponto é agredido em Rio Claro por não ter permitido a retirada de materiais do local. O crime aconteceu no local do trabalho da vítima. O agressor já foi preso e assumiu ter cometido o crime. No campo, produtores de verduras adotam estratégias para evitar prejuízos com excesso de chuva. Na zona rural, propriedades e famílias estão isoladas na região do Distrito de Assistência. Parte da ponte foi levada pelo Corumbataí. Na Blitz de Carnaval do Rio Claro Notícias, nesta semana vamos falar de confecção das fantasias e nós começamos pela Escola de Samba Uva. Olá! Um caso que realmente fica até difícil de explicar aqui no ar. Um rapaz agrediu um funcionário de um ecoponto e ainda debocha da lei. No corpo ainda estão as marcas de um dia que nunca vai sair da memória do seu Rampim, de 59 anos. Ele foi agredido por um homem 23 anos mais jovem. A rotina teve que mudar e agora ele passa a maior parte do tempo assim, deitado. Não tô nem respirando direito, você vê aqui, do jeito de tanto que eu apanhei. É muita dor, eu tô achando que nem sei se a gente consegue sobreviver com tanta dor assim. O motivo das agressões teria sido a retirada de materiais de dentro do ecoponto onde a vítima trabalha. O rapaz não tinha autorização e por isso o Rampim não permitiu. Sérgio relatou que o agressor já tinha vindo aqui pelo menos 2 vezes na mesma semana para tentar retirar materiais recicláveis. No sábado, ele aproveitou que o funcionário estava sozinho e então cometeu o crime. A vítima ficou caída lá dentro por pelo menos 1 hora até ser encontrada e socorrida. No uniforme que ele usava, as marcas de sangue continuam. A vítima quebrou o nariz, trincou uma costela e existe a suspeita de um coágulo no cérebro. Tendo eu sentar, ele já derrubou eu já. Por trás? É, por detrás assim. Derrubou a cadeira, ficou por cima de mim, aí ele massacrou eu do jeito que ele quis. O que passava na cabeça do senhor? Ainda falei pra ele, você tá matando, eu vou matar você mesmo, ele falava, vou matar você mesmo. Nunca que a gente pensa que a gente vai ver o pai da gente numa situação dessa, por causa de uma pessoa que você não conhece, que não é nada sua, apanhar do jeito que meu pai apanhou. As pessoas que estavam lá viu. Meu pai parecia que estava morto. A vítima era conhecida pelas obras com a comunidade. Em julho, mostramos a praça no bairro Arco-Íris, onde ele mudou completamente a paisagem. Foi revoltante. Dá pena dele. Eu quero ver ele pintando, dando risada, brincando, correndo com os cachorros dele de manhã para cima e para baixo. Eu quero ver ele bem. Hoje pela manhã, a polícia prendeu Adriano da Silva, de 36 anos, suspeito de ter cometido o crime. Uma denúncia informou à PM que ele pretendia sair da cidade. Ele estaria fazendo um exame demissional, estaria fugindo da cidade aí por estar sendo procurado, né? Fizemos o cerco e ao adentrar ao local lá, ele estava dentro de uma sala fazendo o exame. Ao sair, ele percebeu que vários policiais, ele já se rendeu e já saiu conversando, já calmo. Ele assume a agressão e alega que estava defendendo a namorada. Eu fui lá para tomar satisfações com ele, referente a um assédio sexual que ele cometeu contra a minha namorada. Ele pediu para ela fotos nuas dela, disse que gostaria de vê-la trajando traje de banho fio dental e assediava ele como já é a segunda mulher que ele assedia lá no local. Você chegou a ver as mensagens dele com a sua namorada, onde ele pedia isso? Não, eu agredi ele sim, mas foi com as mãos, não foi nada de barra de ferro e foi uma agressão, lesão corporal leve. Você acha certo o que você fez? Não acho certo em momento algum. Por que você não se entregou à polícia? Porque eu esperei um prazo como o próprio Código Penal brasileiro, nossa legislação, que é uma porcaria, ela diz em um certo parágrafo dela que nenhum cidadão brasileiro é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente, que nos informou que a esposa do Adriano da Silva, a namorada, que cometeu a agressão, esse rapaz, já foi autorizada em outras ocasiões a retirar, sim, material do ecoponto. Mas isso acontece pontualmente e não permite o acesso a qualquer dia e horário. Portanto, o funcionário da terceirizada agiu corretamente ao não permitir a entrada lá para retirar material. A assessoria ainda explicou que quem deseja acessar o ecoponto deve pedir permissão na Diretoria de Resíduos Sólidos. O agressor foi ouvido e liberado. Olha, ontem foi registrado o segundo homicídio em Rio Claro. De acordo com a Polícia Militar,
Edervane Moreira, de 31 anos, foi assassinado com 10 tiros enquanto estava num bar na Rua 9 com a Avenida M43 no Parque São Jorge. Quando o SAMU chegou, a vítima já estava sem vida. Ainda segundo a PM, não há testemunhas do que realmente aconteceu. Em outro ponto, policiais do Canil prenderam um homem por tráfico de drogas na Avenida 17 Particular. No total, 123 pedras de crack foram tiradas de circulação. Foram apreendidos também dinheiro, 5 celulares, uma furadeira e 2 máquinas fotográficas, sendo uma profissional. Os objetos foram trocados por drogas. Uma mulher que estava na casa disse que não participava da venda e foi liberada. O homem foi recolhido à cadeia local. E no sábado, um incêndio numa espécie de ferro velho assustou moradores da Vila Indaiá. O controle do incêndio começou com um caminhão dos bombeiros. Do lado de dentro, todo tipo de material, papéis, plástico, papelão, e por isso logo o fogo se espalhou. Foi preciso reforço para controlar as chamas. Os bombeiros tiveram que retirar os sacos cheios de produtos inflamáveis para combater os focos. As equipes se revezavam do lado de dentro, enquanto a fumaça tomava conta da rua. O ferro velho fica na rua 4B, esquina com a Avenida 14A. O dono, este idoso de camiseta verde, acompanhou tudo de perto e tentou salvar alguma coisa. Aos poucos, o incêndio foi controlado, mas à noite começou novamente e exigiu mais uma vez o trabalho dos bombeiros, que finalmente conseguiram acabar com as chamas. Bom, agora o Rio Claro Notícias dá sequência à série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Rio Claro. Hoje comigo o coronel da Polícia Militar, coronel já reformado da Polícia Militar, Marco Antônio Bela Gamba, que é pré-candidato pelo PTB. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, coronel. Isso, Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. Reforçando que são pré-candidatos, ainda tem as convenções dos partidos, as coligações, até oficializar realmente o nome. Mas a gente já está nessa prévia, nesse bate-papo aqui, para conhecer melhor as ideias e as propostas dos pré-candidatos. Coronel, começando aí com um assunto padrão para todos, tá? Num plano de governo, numa eventual candidatura do senhor, qual seria a prioridade para Rio Claro? Primeira coisa. Paulo, eu vejo, com a minha experiência, que numa administração pública não existem prioridades. Existem ações que devem ser tomadas a partir da oportunidade e necessidade. Vejo no município, como morador, como leitor dos problemas, algumas necessidades. A principal dela é a questão da saúde financeira do município. Tá? É primordial saná-la para que todos os outros projetos possam ser dado continuidade. Paralelamente a isso, creio eu que o estreitamento de laços com políticos e órgãos e na instância estadual e federal para manutenção de verbas e busca de outras verbas para minimizar os efeitos do momento nevrálgico que nós estamos passando é de fundamental importância. Então, creio eu que esse seria o pontapé inicial para tentar reverter e minimizar e dar um pouquinho mais de conforto para os munícipes de Rio Claro. O senhor tocou num ponto importante aí, que é a questão da saúde financeira da cidade, que é a sequência da entrevista, inclusive. Como, coronel, qual seria o passo primordial aí para resolver essa questão da saúde financeira da cidade? Onde cortar, ou se tem que cortar alguma coisa? Creio que avaliando as finanças. Tem que ser avaliado tudo aquilo que traz, que existe a necessidade de gasto, seja em âmbito de secretarias, de comissionados, contratos, e fazer um check-up nessas questões. Se situar. Existe um jargão militar que fala que nós, quando nós estamos perdidos na selva, não adianta a gente querer sair correndo e sair andando para todo lado. A gente tem que parar, sentar e se situar. É esse momento nós devemos adotar essa postura, parar e se situar financeiramente. A partir daí, identificando essas questões, nós vamos planejar ações, desenvolver essas ações, corrigir essas ações e de uma forma constante e ininterrupta. Com relação a um tema muito importante aqui, eu quero chamar a atenção, que é a situação mais complicada que a gente identificou aqui na cidade, que é a saúde pública, né? Alguma coisa específica, alguma atitude específica para esse setor, para de repente melhorar para a população? É uma outra área que eu vejo a necessidade de atuação.
Para isso, Paulo, telespectadores, eu sempre utilizo uma definição muito importante e interessante da Organização Mundial de Saúde, né? Que ela diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, existe a necessidade das secretarias trabalharem de uma forma sistêmica. O que é isso daí? É uma trabalhando para a outra em benefício comum, tá? Para que isso possa refletir num reinvestimento para a saúde. Eu vou citar um caso. Quando eu estava no comando aqui ainda, eu fiz uma pesquisa em 2012, onde eu levantei nos meios de internet que foram gastos 63 milhões com acidentes de trânsito. Então, onde que eu quero chegar com isso? Um simples acidente de trânsito com vítima em decorrência de um buraco, isso aí vai gerar um gasto, num sentido amplo, muito grande para o município, que poderia ser revertido para a própria saúde, abrindo leitos, comprando ambulância e outras coisas mais. Então, todas essas secretarias, devem trabalhar de uma forma sistêmica, uma trabalhando para a outra. Então, eu vejo que, mais uma vez, existe a necessidade de nós sentarmos, avaliarmos todos os processos, para que a gente possa estudar e desenvolver uma ação para tentar minimizar isso daí. Coronel, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, a gente sabe que pesquisas revelam a desconfiança da população, do cidadão com relação a quem que a gente vai colocar lá, né? Insatisfação por conta de denúncias a nível nacional e tudo mais. Como recuperar essa credibilidade de um candidato junto à população? Eu compactuo com alguns estudiosos para responder essa sua pergunta. É necessário, é imprescindível, nós tivemos exemplo aqui agora, há poucos instantes, o resgate da ética, né? Nós estamos vivendo aí um naufrágio dessas questões éticas, né? Existe uma inversão de valores muito grande. Então, hoje, é bom quem gosta de levar vantagem em tudo. Então, nós precisamos resgatar isso daí. É interessante que agora eu estou ganhando uma série de seguidores, né, nos meios da internet e outras questões. Eu vejo uma série de críticas em cima disso. Então, eu vejo uma necessidade muito importante de se evitar o duplo discurso. Então, falar, poxa vida, não pode, é muito grave ficar desviando recursos públicos para fins particulares. Pô, mas é tão grave quanto você parar em fila dupla, você parar em vaga para estacionamento de idoso, né, e bater em idoso, e outras coisas mais. Então, a gente deve resgatar isso aí partindo do princípio do básico. Na sua casa, respeitando a sua esposa, respeitando os seus filhos, fazendo aquilo que tem que ser feito da maneira correta, trabalhando da maneira correta na sua atividade, seja nos fins particulares como públicos, né? E assim sucessivamente. Coronel, se nós fizermos Desculpa interrompê-lo, mas é que o nosso tempo acabou mesmo. Passa rápido. Mas a gente vai ter mais oportunidades de conversar aqui. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. A seguir, chuvas da última semana continuam fazendo alguns estragos por aí, viu? Famílias que moram na estrada do Citinho estão isoladas. Ponte foi levada pelo rio Corumbataí. Já. Não saia daí, Rio Claro Notícia volta já.